Olá a todos e todas aí que acompanham o canal. Bem, esse vídeo é uma continuação, para quem ainda não viu a primeira parte, vou deixar aí o card, e nele eu vou expor mais algumas informações muito importantes que ajudam a comprovar a minha tese de que o exército brasileiro odeia o povo brasileiro. Isso para alguns pode parecer forte, mas novamente, peço aí que para quem estiver incomodado com essa afirmação, assista ao primeiro vídeo e que também acompanhe este até o final, tá? E aí sim, se depois de assistir o vídeo todo não gostar, pode até deixar alguma crítica, desde que seja respeitosa. Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar da doutrina de segurança nacional. Ela surgiu dentro da ESC, né, que é a Escola de Segurança Nacional. Ó, melhor, desculpa. ESG é Escola Superior de Guerra. Ela foi criada no ano de 1949, dentro do contexto da Guerra Fria. O Brasil, daquela época, era governado pelo Eurico Dutra, e ele era um aliado dos Estados Unidos dentro daquele contexto. Tanto é que vários oficiais foram para os Estados Unidos serem treinados antes de criarem essa escola. Bem, a Escola Superior de Guerra, como eu disse, serviu de base para a criação da doutrina de segurança nacional. E basicamente o que era essa doutrina? Ela era uma ideologia de que era necessário se travar uma guerra permanente contra o comunismo para salvar não só a economia, mas a cultura ocidental. Dentro da lógica da Guerra Fria, isso não era nenhum absurdo, né? Essa ideia de combater o comunismo. Inclusive, o Jair Bolsonaro e praticamente todos os oficiais que estão ali ao redor dele, ocupando cargos no governo federal e acumulando algumas fortunas mensais, na casa de 100 mil reais, como é o caso do general Braga Neto, eles foram formados dentro dessa lógica da doutrina de segurança nacional. E essa doutrina, ela foi adaptada ao longo do tempo, ela não deixou de ser utilizada. A Guerra Fria acabou, mas o comunismo ele virou uma expressão que ela atinge qualquer um que seja contra a mentalidade da caserna, a mentalidade militar. E os militares brasileiros, é justamente a partir da criação da Escola Superior de Guerra que eles, inclusive, eles vão passar a se enxergar como salvadores da pátria. Em outros momentos da história brasileira, os militares já tinham intervido, como no caso da Proclamação da República e na Revolução de 30. Porém, nesses dois episódios, por exemplo, os militares eles ocuparam o poder por muito pouco tempo, como foi o caso lá da Proclamação da República, ou então eles simplesmente serviram de capatazes para que políticos civis, né, tomassem o poder, como no caso da Revolução de 30. A partir da criação da ESG é que eles conseguem se estruturar melhor e entender que caberia a eles ocupar o poder. E foi isso que aconteceu no golpe militar de 64. Eles deram o golpe para que eles próprios assumissem o poder. Eles não serviram mais de capatazes para políticos profissionais, vamos dizer assim, ou para parte do empresariado. Bom, e alguns pontos que são muito importantes de se entender na doutrina de segurança nacional e que estão na cabeça do Bolsonaro e de vários membros do seu governo, inclusive até de alguns civis, porque o Paulo Guedes não é militar de carreira, mas é bom lembrar que ele estudou em escola militar durante o ensino básico. Né? Enfim, com relação à doutrina de segurança nacional, ela defende como alguns preceitos básicos demonizar, desumanizar o comunista. E volto a dizer, hoje eles adaptaram o termo comunista para qualquer um que seja contra o governo. Então essa estratégia de desumanizar, mostrar alguém que é contra o governo como moralmente inferior, que quer destruir famílias, quer destruir a sociedade, valores cristãos, qualquer bobagem desse tipo. Quando eu digo qualquer bobagem, porque eles inventam esse tipo de coisa. Eles atribuem a pessoas que pensam de forma contrária à forma que eles pensam esses equívocos, essas mentiras. Não estou chamando valores cristãos de bobagem, não, tá? Não distorça a minha fala. Mas enfim, qualquer um que se posiciona contra o governo é colocado como inimigo, alguém moralmente sujo, imundo e que não merece ser ouvido, que não merece nem viver em alguns casos. É bom lembrar que em 2018 o Modo Catende, por criticar o Bolsonaro num bar lá em Salvador, foi assassinado por um bolsonarista. Então, na visão da doutrina de segurança nacional, essas pessoas que criticam o governo, elas devem ser caladas ou até mesmo eliminadas. E as mentiras contra essas pessoas devem ser espalhadas ao máximo. Até para que o cidadão médio, aquela pessoa que está meio em dúvida, não sabe para que lado ir, ela fique o quê? Meio que com medo e acabe não aderindo a essas ideias contrárias à ordem vigente. Um outro ponto importante também da doutrina de segurança nacional
é a ideia do produtivismo. Na visão da doutrina de segurança nacional, o país deve gerar riqueza, ele não deve distribuir riqueza. Deve-se trabalhar ao máximo para que se gere riquezas, e aí sim, quando as elites estiverem com os bolsos muito cheios de dinheiro, talvez dê algumas migalhas para o povo. Durante a ditadura militar, o ministro da Fazenda, Delfim Neto, falava isso claramente, que primeiro é necessário crescer o bolo para que depois ele fosse dividido. O bolo cresceu, o Brasil cresceu em médias superiores a 10% durante o milagre econômico, na ditadura militar. O país se tornou uma potência industrial, é importante frisar isso, e os pobres ficaram mais pobres. O país se enriqueceu e essa riqueza não chegou para os mais pobres. E, de novo, para os militares, para os oficiais que aprenderam a doutrina da segurança nacional, isso não é problema. Eles não estão nem aí se pobre não está tendo melhoria nas condições de vida. Se por um acaso isso acontecer, beleza. Se não acontecer, eles não estão nem aí, gente. É isso que vocês têm que entender. Os oficiais do Exército Brasileiro não estão nem aí para os pobres. Vou dar aqui um bom exemplo. Citar aqui a obra muito boa da Maria Helena Moreira Alves, que é Estado e Oposição no Brasil, entre 64 e 84, sobre os investimentos que o governo federal fazia em educação e saúde. Hoje, para quem não sabe, a União tem que investir 18% da receita em educação e 10% em saúde. Em 73, o Brasil cresceu mais de 10% em 73. E ainda assim o governo federal investiu apenas 5% do orçamento em educação. Em saúde, investiu 1,09% do orçamento. No ano seguinte, em 74, caiu ainda mais. Apenas 0,99% do orçamento foi investido em saúde e 4,95% em educação. Enquanto isso, grandes obras, como as estradas construídas pelo Ministério dos Transportes na época, receberam 12,5% das verbas, né, do orçamento, e as Forças Armadas 17%, para pagar não só armamentos, mas as mamatas dos oficiais também. Então, para eles é isso. Eles não estavam nem aí para a população. Tanto é que nessa época teve um surto de meningite no Brasil que o governo militar abafou. Não só não fez nada para resolver o problema, como abafou. Tanto é que o Brasil ia sediar os Jogos Pan-Americanos de 75. Ia ser em São Paulo. Eles tiveram que ser alterados para a Cidade do México, porque tinha um surto de meningite aqui, não tinha a menor condição do Brasil receber um evento daquela magnitude. Então, quando o Guedes quase todo dia fala que doméstica não pode viajar, que filho de porteiro não pode estudar, que pobre tem que comer resto de comida, ele está reproduzindo a doutrina de segurança nacional. E como eu disse, o Guedes não é militar de carreira, mas ele estudou escola militar. Quando o Bolsonaro fala barbaridades do tipo, e daí no sou coveiro, ao se referir a vítimas da Covid, ele está de novo colocando de forma bem clara o que ele aprendeu na doutrina de segurança nacional. Pobre que se exploda. Se der para ajudar, bem, se não der, não estamos nem aí. O negócio é fazer o Brasil crescer para agradar as elites, para encher os nossos bolsos com altos salários e pensão para as nossas filhas que não são casadas. E aí, se tudo der muito certo, se for possível, aí sim, distribuir algum agrado para os mais pobres. Mas, via de regra, essa é a lógica da doutrina de segurança nacional. Explorar, acabar com os mais pobres. Se tudo der muito certo, aí sim eles podem até receber algum tipo de benefício. E, claro, demonizar o inimigo. Que lá nos tempos da Guerra Fria, o inimigo era o comunismo. Mas agora, qualquer um que é contra o governo pode ser taxado de comunista. O inimigo é qualquer um que bata de frente contra os absurdos, os desrespeitos, as mamatas e as corrupções que essa galerinha que está hoje no poder vem fazendo. Se você gostou do vídeo, eu peço aí que curta, comente. Se não gostou, pode descurtir, não me importo com isso. Pode até deixar um comentário crítico, desde que seja respeitoso. Se for mal educado o comentário, ele vai ser automaticamente barrado. No mais é isso aí. Queria também agradecer, cheguei à marca de 600 seguidores. É uma quantidade razoável, espero crescer muito mais ainda. E espero contar com você para isso. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado.